casa da amante fica só a 600 metros da casa onde o Luiz morava com a Larice. Os dois foram para o cinema, que fica num shopping bem movimentado aqui de Ribeirão Preto. Há inclusive uma foto deles minutos antes de entrar na sessão. Fui ao banheiro num momento e minha esposa tinha mandado uma mensagem para mim me perdoando, falando que ela não queria se separar de mim, que ela me amava, que ela queria ser feliz, me fazer feliz e reconstruir nosso casamento. Isso é a última mensagem que minha esposa me mandou. A troca de mensagens que a polícia encontra no celular de Larissa é diferente do que conta Luiz. Nós verificamos que várias mensagens foram apagadas, né? O telefone que ele apresentou para a gente eram telefones com conversas, trechos de conversas apagadas. E isso na perícia foi apontado. É o celular de Larissa que mostra o diálogo. Eles voltaram para a casa da Letícia e o Luiz passou a noite lá. Naquela noite que antecedeu, aí na noite que a Larissa morreu, ele dormiu na sua casa? Dormiu. Que horas a senhora saiu de lá? Eu saí, era umas 10 e pouco. A senhora deu alguma medicação para Larissa naquela noite? Não. A senhora não deu omeprazol para ela? O omeprazol que eu peguei para mim tomar... A senhora deu a medicação ou não? Não, eu tomei. Aí ela falou que queria tomar um. Mas por quê? Porque ela estava com de enjoo. A senhora viu ela tomando? Não lembro. Ela foi pegar um copo. Eu já tinha um copo de suco ali. Não sei se ela tomou. Eu sou Bruno Corrêa Ribeiro, sou advogado da senhora Elizabeth Arrabassa. Um fato muito importante é que depois que a senhora Elizabeth vai embora do apartamento, já praticamente 1 hora, um pouco mais até, a Larissa manda uma mensagem para a Elizabeth via WhatsApp. Isso comprova que quando a Elizabeth sai do apartamento, a senhora Larissa está com vida. Na manhã em que a Larissa é encontrada morta, logo cedo, a Elizabeth avisa o Luiz que a nora não tinha passado bem a noite. Ele vai para casa, mas as atitudes do médico vão gerar dúvidas para a polícia. Naquela manhã do dia 22, né, quando eu encontrei minha esposa morta, minha mãe me mandou uma mensagem por volta das 9 horas. Ela mandou mensagem e falou assim: a Larissa não estava muito bem ontem. Quando a senhora saiu da casa, qual era o estado da Larissa? Estava ótima, de roupa normal. Mas o Luiz conta no depoimento, e pelas provas que estão no processo, a senhora não fala isso para ele. A senhora disse que ela não estava passando bem. Ela estava passando bem? Ela estava triste, chorando, assim. Mas ela não estava passando mal, não tinha enjoo, não tinha diarreia, não tinha vômito? Não. Elizabeth se contradiz. Na manhã seguinte ao crime, ela enviou uma mensagem a Luiz alertando sobre o estado de saúde da nora. Este é o momento que Luiz retorna para o apartamento, às 9h54 da manhã do sábado, 22 de março. Então eu fui no quarto, coloquei meu pijama e voltei para a sala para preparar o café da manhã da minha esposa, né? Eu sabia que ela tinha tido, ela não estava bem naquela ocasião, né? Que ela pode ter tido diarreia, tudo, mas sim, diarreia é uma coisa comum, pelo menos na prática médica ou de qualquer pessoa. Na hora que eu abri a porta, nossa cachorrinha Pandora estava me esperando e eu fui pro quarto. Como eu tinha dormido na casa da Letícia, eu fui trocar de roupa. Após a Elizabeth passar essa mensagem, o que ele faz? Ele vai comprar croissant. Coloca no Waze e vai para a residência dele. Sobe o elevador com uma roupa. O que seria normal? Uma pessoa normal, o que seria natural? Uma mensagem dessa, você imediatamente procurar a tua esposa e verificar o que está acontecendo. Não, ele narrou para a gente que ele foi tomar café da manhã e preparar o café da manhã para Larissa. Eu cheguei e falei: amor, a hora que eu cheguei, eu falei: cadê você?
eu olhei pro lado, pra esquerda, e vi que o banheiro estava com a porta entreaberta. Quando eu abro a porta, eu vejo ela caída no chão, dentro do box do banheiro. Foi ali que eu percebi que ela não estava respirando, que ela estava de olhos abertos, mas não estava respirando. E eu me desesperei na hora, né? Mesmo sendo médico, eu não sabia quanto tempo ela estava desacordada. Foi naquele momento que eu comecei a fazer massagem cardíaca nela, fiz respiração, vi se ela não tinha engasgado com nada, se não tinha nada. A única coisa que eu percebi é que a blusinha dela estava molhada e que ela estava sem a parte de baixo da roupa naquele momento. Liguei pra minha irmã, falei, Viviane, a Larissa tá no chão. Liga pro SAMU. E ela entendeu o recado, quando ela viu meu desespero. Veja bem, o absurdo disso. Ele liga para a irmã ligar para o SAMU. Um médico, sabendo que 1 segundo, se realmente ele disse que ela estava viva, 1 segundo nesses casos é uma vida. Você salva uma vida num segundo. Ele liga para a irmã ligar para o SAMU. Olha o tempo que se perdeu para, entre aspas, se prestar socorro a Larissa. SAMU regional. Quem fala? Andréia. Andréia de Vierne. Andréia, eu preciso te passar um endereço, que eu preciso de uma ambulância. Em que cidade? Ribeirão Preto. Qual o endereço? É que meu irmão me ligou pedindo, só se eu não sei o endereço, né? Mas você não tá no local? Não, eu tô indo pra lá. E minha irmã, depois eu fiquei sabendo que ela ficou 6 minutos com ela tentando falar com o SAMU para explicar onde era a minha casa. E ele me ligou pedindo pra ligar pra ambulância. Ele está no local? Ele está no local. Ele precisaria me ligar, viu? É importante que ele me ligue para eu passar pro médico regulador. Por isso que é importante que ele... Ele não consegue, ele tá tentando ver o que tá acontecendo. E a polícia questionou o Luiz. Por que você não chamou o SAMU? Por que você não pegou o telefone e chamou o SAMU? Você ligou para sua irmã para que a sua irmã acionasse o SAMU. E ele fala, porque eu não queria parar de fazer massagem cardíaca. Só que, nesse momento, ele parou e mandou uma mensagem para a amante e disse, a Larissa está morta. Ele não podia ligar para o SAMU, mas ele mandou uma mensagem para a amante dizendo que ela estava morta. Naquele momento, Luiz, com a sua esposa ali, entre você saber se ela estava morta, se ela poderia ser ressuscitada, como é que você teve cabeça para mandar mensagem para sua amante para dizer que ela estava morta? Eu só estava ali, eu estava desesperado, eu não sabia o que fazer, eu tinha perdido o chão, não sabia o que ia ser de minha vida. Minha vida era minha esposa. Porque esse é um argumento importante da acusação. Quando você manda mensagem para Letícia, você já sabe que ela está morta. Sim. E eu estava com ela há mais de 1 ano. E o mínimo que eu podia fazer, vendo ela mandar aquelas mensagens, depois de tudo, era falar para ela o que tinha acontecido. Não importa se é a Letícia, se é o porteiro, se é o faxineiro. Se qualquer pessoa tivesse me mandando mensagem, eu teria respeito, que é o mínimo que eu tenho que fazer pelas pessoas, de responder. A irmã vai para a casa dele e chega juntamente com o SAMU. A acusação diz que, quando chegou o SAMU para fazer o socorro da sua esposa, você teria simulado esse pedido, salva minha mulher. Porque se minutos antes você já tinha dito para sua amante que a sua mulher estava morta. Eu queria que você explicasse isso, porque isso é um ponto importante que a acusação sustenta. Sim, como ser humano, eu sabia que minha esposa estava morta como médico. Mas, pelo amor que eu tinha por ela, eu não conseguia aceitar naquele momento a morte dela. Ele é médico. Ela já não estava no banheiro. Ele falou que ele levou para o quarto, colocou em cima da cama. A cama, para qualquer profissional de saúde, se você perguntar, para fazer a massagem cardíaca, ela não é o local adequado. E eu fiz a massagem nela e eu tirei ela dali, não como paciente do chão, mas como minha esposa, e coloquei na cama para dar um conforto para ela. Mesmo sabendo que ela estava morta, eu não podia aceitar, eu não conseguiria aceitar naquele momento que eu estava perdendo a mulher da minha vida. E ali eu tentei fazer também a ressuscitação dela. Segundo o IML, a professora já estava morta há 5 horas. A equipe dos nossos patrulheiros, ao chegar pelo local,
informou que a médica já havia constatado o óbito, inclusive ela já estava com rigidez cadavérica. Você percebeu se ela estava em rigidez cadavérica? Quando eu puxei ela, ela não estava rígida. Ela tinha a perna esquerda estava um pouco mais dura. Mas assim, eu não tinha como precisar quanto tempo ela estava ali. Eu sabia que a alma dela não estava ali mais, mas não tinha como não tentar salvar os planos. A equipe médica e eles confirmam que ela está com uma vestimenta seca embaixo e molhada em cima, né? E isso não o que ele narrou para a gente não teria motivo para acontecer isso, senão ele dá banho nela, que poderia estar alterando ali as provas para a gente. E eu não queria que as pessoas vissem minha esposa daquele jeito. Foi naquele momento, nesse intervalo de tempo, que eu peguei ela no colo, tirei ela do chão e coloquei ela na cama. E coloquei o shortinho nela. Eu não coloquei a calcinha, nada, só coloquei o short, porque eu não queria que ninguém visse ela daquele jeito. Ele começa a limpar a casa, né, borrifar álcool e passar pano, também numa situação estranha. E isso foi notado, inclusive, pelos paramédicos que chegaram a acionar a Guarda Municipal, né, entendendo que poderia ser um local de crime. Ao adentrar o pessoal do SAMU, a minha cachorrinha, ela sempre tem medo, ela é medrosa. E ela tinha feito cocô no corredor e todo mundo tinha pisado, tá? Todo sujo. E a única coisa que eu falei pra minha irmã, eu falei, Viviane, limpa, porque vai vir o pessoal pra buscá-la. Os guardas que estavam ali presentes disseram que ele quis tomar banho, trocar de roupa e limpar toda a cena ali, borrifando álcool. O que aconteceu? Qual era a preocupação do Luiz naquele momento? Ele tinha colocado um pijama, aí interfonaram e disseram que é a polícia. A irmã dele que falou, Luiz, como é a polícia, pode ser que eles vão querer que você vá para uma delegacia, a gente nunca passou por isso. Coloca a mesma roupa que você estava. Por isso que ele se trocou na frente de todo mundo. E dentro do apartamento, isso está em depoimento, eles falam sobre cremar o corpo da Larissa e nunca a Larissa demonstrou essa vontade para os familiares. E o Luiz disse que queria cremar o corpo dela. Você chegou a brigar com a família por isso? No momento eu briguei com eles. Eu só explanei a possibilidade, né, dela ser cremada por um desejo dela. Na hora, a minha mãe foi contra, o irmão dela foi contra, meu pai foi contra, todo mundo, e ali a gente encerrou a conversa. Depois da morte da Larissa, a polícia passa a investigar o marido e a sogra. A descoberta de que a professora de Pilates foi envenenada vai rapidamente levar os dois para trás das grades. Aí começa uma investigação que vai gerar muito debate e também revirar o passado da família. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso. No início da semana, policiais estiveram no apartamento do casal e apreenderam celulares e computadores de Luiz. Quando a gente chega na casa do Luiz, nós encontramos o Luiz com a amante, né? Achamos até estranho, alguém que perdeu a esposa recentemente e que foi morta por veneno, né? Tá com o amante ali, levantou mais suspeita ainda da investigação. Pesou muito moralmente contra você, Sim, né? Na verdade, isso é uma mentira, né? Eu fiquei em torno de 20 dias sem falar com ela, assim, sem vê-la. E eu estava num momento de fraqueza. E naquele momento, eu tive ela como um apoio, como uma amiga. Porque ela sabia que eu tinha uma intenção de me tirar a própria vida. O Luiz, nesse intervalo, ele passou a excluir algumas fotos da Larissa. Por que ele estava apagando? O senhor apagou coisas do computador do senhor? Não, senhor. A única coisa que eu realmente tirei do celular da minha esposa, né? Que era fotos íntimas dela, que era a foto dela seminua, com o peito de fora, com uma taça de gin na mão. A polícia pediu exames específicos, exame toxicológico, e precisava do resultado, ainda não tinha muita coisa o que fazer. Quando chegou o exame do material que foi colhido dela, e aí se apontou que havia intoxicação por chumbinho, e nós concluímos que ali havia, sim, uma morte violenta.
Para a acusação, mãe e filho mataram Larissa por 2 motivos. Elizabeth não queria uma partilha de bens numa eventual separação e Luiz queria ficar com a amante. Se a Larissa, na véspera do crime, já tinha mandado uma mensagem para o Luiz dizendo que queria se separar, por que ele precisava matá-la para se separar, para não ficar com ela? Estava resolvido o problema já, né? A motivação é subjetivo. O que me dá a certeza é que a motivação foi financeira e foi pela amante. Não tem outra explicação. Diante do laudo pericial, eu representei pela prisão temporária dos dois, que é uma prisão para investigação. E eles foram presos. Você está preso. Deixa eu avisar minha irmã, como meu pai. A mãe de Luiz Antônio foi presa em casa. Ela é minha filha também, minha filha, querida, amada. A polícia acredita que a professora foi envenenada aos poucos. Uma das formas escolhidas por mãe e filho teria sido o preparo de sopas com o chumbinho que a sogra entregava para Larissa. O legista do caso é ouvido em juízo e prefere ter a identidade preservada. Não dá para afirmar se foi uma dose única letal, se foram doses repetidas, né? Só dá para afirmar que essa administração aconteceu, sendo ela única ou repetida, em até 24 horas do período de detecção. Em doses menores, o chumbinho pode provocar sintomas como os relatados por Larissa nos dias anteriores à morte: diarreia, vômito, tremores e dor de cabeça. Elizabeth sai da casa de Larissa por volta de 11 horas da noite. Segundo a perícia, Larissa morre próximo das 4 horas da manhã. Nós tentamos, nesse momento, obter imagens de câmeras de segurança. Eu fiz a solicitação para o síndico, mas o prédio não dispunha mais dessas imagens. E foi eu que trouxe minha mãe e falei para o delegado, falei, minha mãe esteve com ela até meia-noite, porque não tinha nada, até hoje não tem nenhum registro dela lá. Foi tudo apagado. Quando foi pedido isso pro síndico do prédio, ele falou que ela tinha sobreposto a imagem e não poderia refazê-lo. Se eu não tivesse contado isso pro delegado, ele levado minha mãe a cena do crime, nunca pensariam nela. No dia 19 de março, a Elizabeth ela faz pesquisas no telefone dela sobre a palavra chumbinho e intoxicações e sintoma. Por que a senhora pesquisou na internet sobre os efeitos do chumbinho? Porque eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca soube como era isso. E por que essa curiosidade agora? Eu tenho mania de pesquisar tudo no Google, né? Mas por que chumbinho, dona Elizabeth? Porque na hora que ia fazer os exames, acho que foi o meu filho que pediu para fazer todos os tipos de exame, que ele queria saber a causa, se tinha mais algum problema com ela. Segundo a senhora Elizabeth, e ela narra também, ela é trazido também esse ponto, que ela teria solicitado a uma amiga, aliás, essa amiga, essa testemunha, ela fala que a Elizabeth liga para ela pedindo chumbinho e a Elizabeth diz uma outra versão. Antes da morte, a senhora pediu para uma amiga sua chumbinho. Isso está no depoimento. Pedi, não. Ela que falou isso. Ela está mentindo? Sim. Por que ela está mentindo? Não sei, porque ela distorceu a conversa. A senhora nunca pediu chumbinho para ela? Ah, por que? Como que ela ia ter?